Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva, já chegamos a 500 mil inscritos. Já estamos aí com 500 mil de inscrições. Falta você, hein? Tá faltando você. E olha, não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha. Isso tudo ajuda o canal a se fortalecer ainda mais. E acionar o sininho. Sininho tocou? É mais uma postagem, é mais uma carta de saudade. E eu convido a todos também a conhecerem o nosso site, elicorreiaoficial.com.br. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso site. E agora, no canal YouTube, o Cerol e a Morte. Qual o homem que nunca, quando criança, empinou uma pipa? Hoje existem muitos brinquedos modernos, videogames, brinquedos eletrônicos, jogos, games, enfim, mas ainda assim não é raro de se ver pelos céus algumas pipas, principalmente na época de férias escolares. Esse brinquedo, sem dúvida, foi e ainda é um dos brinquedos prediletos dos garotos. A princípio, um brinquedo inocente, bonito, mas quando usado de forma incorreta e irresponsável, pode se transformar em um brinquedo fatal. Para muitos garotos, não existe graça nenhuma em soltar pipa sem que a linha esteja com cerol. Aqueles cacos de vidros que são colocados na linha à base de cola, vidro moído, e são colados ali na linha, para poder cortar a linha de outras pipas. Por mais que já se tenha feito campanha, por mais acidentes que já tenham ocorrido, o cerol ainda é muito usado por muitos garotos que não sabem ou sequer imaginam o risco que isso causa aos outros e a eles próprios. Ricardo, muito trabalhador, excelente mecânico de caminhões, um pai de família exemplar. Sempre aos domingos, levava André, o seu filho, para um campinho de futebol perto de sua casa na Vila Galvão, para que o filho pudesse soltar pipa. André adorava essa brincadeira. E ali os dois, pai e filho, passavam praticamente o domingo todo soltando pipa. Voltavam para casa apenas para almoçar e depois retornavam ao campinho para que André continuasse empinando a sua pipa. O pai fazia questão de levar o filho a esse campinho, pois lá era um lugar bem aberto, longe dos fios elétricos e longe da molecada que soltava pipa com cerol. André foi crescendo. Aqueles domingos no campinho com seu pai já não tinham tanta graça. E logo ele começou a soltar pipa ali mesmo na rua da sua casa, pois agora com 13 anos de idade, ele queria estar no meio da molecada, dos garotos, de 12, 13, 14 anos. E por mais que o pai tivesse ensinado o filho a não soltar pipa perto dos fios e nem usar cerol, André acabou indo no embalo da molecada. O pai brigou muitas vezes com André por causa disso, mas não tinha jeito. Principalmente na época de férias, era só Ricardo, o pai, sair para trabalhar e pronto. O filho, o André, já pegava suas pipas, sua lata de linha com cerol e ia para a rua se juntar aos amigos. Naquele 20 de novembro, feriado da Consciência Negra, um sábado, Ricardo acorda bem cedo, pega sua moto e vai para a oficina trabalhar, apesar de ser um sábado, apesar de ser um feriado. Quando estava saindo, já encontrou o filho André na garagem arrumando algumas pipas e ainda pediu para que ele não usasse cerol. E André ainda disse: "Ah, pai, larga a mão de ser chato. Você sabe que eu tomo cuidado e nunca aconteceu nada. Pode ir tranquilo, pode ir tranquilo." E, de fato, Ricardo subiu em sua moto e foi trabalhar. Em seguida, André já se encontrou com alguns colegas e logo todos estavam com suas pipas no ar. Para os garotos, a diversão só começava de fato
quando um começava a cortar a linha do outro. E a brincadeira continuava, pois os garotos tinham muitas pipas reservas. Ricardo começou a trabalhar naquele sábado, 20 de novembro, dia da consciência negra. Porém, pouco tempo depois de ter entrado no seu serviço, no seu trabalho lá na oficina, ele começou a sentir uma forte dor de estômago. Ele tomou um remédio, se sentou um pouco, mas a dor não passava. Então o gerente da oficina pediu para que ele fosse para casa e ainda se ofereceu para levá-lo de carro, que ele deixasse a moto ali na oficina, que ele, o gerente, iria levá-lo de carro. Mas Ricardo disse que não precisava, ele iria com a sua moto mesmo. André e seus amigos e seus colegas se divertiam com suas pipas, com aquela competição de quem conseguia cortar mais pipas do outro. E em um determinado momento, eis que cortam a linha de André. A pipa dele estava muito alta, muito distante, e então ele começou a recolher aquela pipa para poder logo colocar outra pipa no ar. Ricardo entra nesse momento na rua da sua casa com a moto. Ele está em uma velocidade média, mas o que ele não percebe é bem à sua frente a linha do seu filho André atravessada na rua. André vê o pai vindo com a moto, tenta fazer um gesto para que o pai parasse. Ele tenta enrolar rapidamente aquela linha com cerol e o pai vem se aproximando. Ele tenta fazer um gesto para o pai parar. O pai não vê, o pai está entretido com a sua dor de estômago e outra coisa, quer chegar logo em casa e ele não vê. E o filho tentando agora o máximo que podia tentar recolher aquela linha com cerol. Ricardo então passa pela linha com cerol de André e é atingido onde sempre se atinge, quando uma pessoa está de bicicleta, quando uma pessoa está de moto, como no caso o pai, o Ricardo. Ele é atingido com aquela linha de cerol do filho na garganta. Na garganta! Naquele desespero, Ricardo consegue parar a moto junto à calçada, ainda desceu, pediu para que André chamasse a mãe, pois estava sangrando muito. André correu para chamar a mãe. Mas nessa hora, Ricardo caiu no chão e em fração de segundos, Ricardo estava morto. André entra em desespero. Ele tenta chamar desesperadamente pelo pai. Pai. Só que o pai já estava sem vida. Não tinha o que se fazer. Não havia o que se fazer. Ele foi cortado por aquela linha de cerol do próprio filho na jugular, na garganta. André, no velório do pai, precisou ser levado a um pronto-socorro, pois não aguentou ver o pai dentro de um caixão, morto por sua própria linha com cerol. Linha que o pai sempre condenou, linha que o pai sempre pedia: solta sua pipa, mas por favor, não usa cerol, fica longe dos fios. Isso ele aprendeu com o pai quando era menino, quando era criança. Mas agora, com 13, 14 anos, um mocinho, um adolescente, achava que o que o pai falava era bobagem. E tá aí agora que ele acabou matando o próprio pai com aquela linha de cerol. Tantos foram os conselhos que o pai deu ao filho, tantos foram os pedidos para que ele não usasse aquilo. Mas infelizmente, de nada adiantou. André, tão logo o pai foi sepultado, tão logo chegou do cemitério, tentou o suicídio. Não conseguiu. Passando por tratamentos psicológicos, tentou uma segunda vez a morte. E mais uma vez conseguiu ser socorrido e salvo. E por não suportar a dor de ter causado a morte do próprio pai, com a linha de cerol que o pai tanto condenava e pedia para ele não fazer aquilo, na terceira vez, na terceira tentativa,
conseguiu tirar a sua própria vida. Infelizmente, mesmo com todo o tratamento psicológico, André não conseguiu vencer o trauma de ter causado a morte do pai. E por causa disso, também morreu. Essa é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O Cerol e a Morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.